E aí galera, Davi na voz. Hoje eu estou trazendo outra recomendação bem da hora. O Prota mal reencarnou em um Isekai e se tornou o rei de uma tribo primitiva. E usando seu conhecimento junto do sistema, ele vai liderar a tribo primitiva para fora da pobreza. E vai construir seu próprio território para ser o mais avançado e o mais forte do mundo. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal. E se esse vídeo bater 2000 likes, eu faço uma parte 2 dessa obra. A história se inicia com o protagonista escalando uma montanha, após se enganado pelo seu editor, que disse que ele precisava de experiência para melhorar a qualidade da sua história. E enquanto criava um plano para se vingar contra seu editor, a barra de ferro que ele estava se apoiando quebrou, e ele acabou caindo da montanha. Nesse momento, ele percebeu que ao invés de ficar sonhando acordado sobre seu livro, ele deveria ter prestado mais atenção nas coisas ao seu redor. Depois, ao acordar por causa da grande dor que ele sentia no seu corpo, ele viu que por algum motivo suas mãos estavam amarradas, e na sua frente tinha uma bela garota babando enquanto olhava para ele. Ao mesmo tempo, ela começou a dizer em uma língua estranha que ele tinha uma carne bem macia, que ficaria muito gordurosa se fosse assada. E ouvindo isso, o Prota se desesperou. Mas se fosse algum dos meus inscritos no lugar dele, ficariam animados em uma situação dessa. Assim, quando pensava que esse seria seu fim, a garota felina cortou a corda que estava amarrando os braços dele, e disse que mesmo que esteja com fome, ela não consegue comer pessoas. E olhando melhor para a aparência dela, o Prota notou que ela tinha orelhas de animais e também um rabo. Ao mesmo tempo, ele finalmente percebeu que tinha sido enviado para um Isekai, mas seu jeito de ir para um Isekai foi um pouco diferente do normal, já que ele não foi atropelado pelo caminhão Sama. Depois, ao olhar para seu redor, ele ficou surpreso com o fato desse lugar parecesse da época dos Homens da Caverna. E dando uma olhada fora da cabana, ele viu vários seres humanoides com aparência de animais. E com toda essa informação, ele percebeu que tinha sido enviado para um Isekai onde a sociedade era primitiva. Ao mesmo tempo, o pai da garota, que é o chefe da vila, apareceu, e perguntou qual era o motivo dele para estar na sua aldeia. Galera, eu esqueci de dizer, mas o Prota ainda não entende o idioma deles, então ele não faz a mínima ideia do que eles estão dizendo na sua frente, e por causa da aparência magra e delicada dele, junto com o fato do feiticeiro querer ver esse garoto, o chefe da aldeia começou a pensar que o Prota era de uma grande vila. E enquanto ele ia em direção do feiticeiro, as pessoas daquela aldeia ficou surpresas com o fato dele não ter chifres ou asas. Mano, eu entendo a surpresa delas. Hoje em dia quase todo mundo já ganhou um par de chifres, e sentindo os olhares de curiosidade deles, ele notou que não havia vontade de devorar sua carne. Então eles não devem ser uma tribo de canibais, e como eles deixaram ele dormir, eles não devem ter a intenção de o machucar. Ao mesmo tempo, corta para outra cena, aonde mostra os guerreiros mais fortes da vila, dizendo que eles precisam encontrar um novo feiticeiro em breve, mas eles não sabem o que fazer, já que todos da tribo foram testados, e nenhum deles tinham talentos mágicos. O único que faltava para fazer o teste é o exilado que foi encontrado há 3 dias atrás, e como eles não tinham nada a perder, eles pediram para trazer o forasteiro. Assim, ao entrar na tenda, o Prota notou que o velho era o líder dessa tribo. E como o velho parecia-se bem fraco, ele decidiu que se as coisas ficassem feias, ele faria esse velho de refém. Mas quando ele olhou para os olhos do ancião, ele sentiu como sua alma tivesse saído do seu corpo. E nessa dimensão estranha, um dragão de fogo apareceu na sua frente. E junto com o dragão, o velho também apareceu, e explicou que esse lugar estava dentro da alma do Prota, e o motivo dele está entretendo seu idioma agora, e que ele transmitiu o idioma da sua tribo diretamente na alma dele. Depois, ao abrir os olhos, o ancião disse que ele fará parte dessa aldeia como novo feiticeiro. Assim, a notícia do Prota ser o novo mago da vila se espalhou rapidamente, e ao ouvir essa notícia todos os aldeões ficaram felizes, já que eles não vão ser tratados como párias. Ao mesmo tempo, a garota Enua disse que a partir de agora, ela vai cuidar dele. Assim, ela explicou que sua tribo é chamada de Yano, e o mais forte da tribo é o feiticeiro, e o segundo no comando é o seu pai, o chefe da aldeia. Mas se uma raça não houver nenhum mago, ela definitivamente será destruída, seguido pelo capitão caçador, e há também soldados com tatuagens, e soldados de reserva e plebeus, e antigamente todos viviam em uma terra ancestral fértil, onde eles não precisavam se preocupar com água e carne. Eles eram uma tribo forte de 300 pessoas, com 65 soldados em um único grupo de caçadores, mas meio ano atrás, eles se tornaram alvo da tribo Cobra Negra, e como isso muitas pessoas foram mortas, e até suas terras ancestrais foram tomadas. E eles foram obrigados a migrar para esse lugar deserto. Por causa disso, seu objetivo é se tornar mais forte para resgatar seus companheiros que foram capturados e recuperar a terra ancestral. Depois, enquanto o Prota caminhava pela vila, ele percebeu que a maioria das pessoas são pálidas e magras. Eles estão claramente desnutridas. O ambiente de vida é muito pobre.
e as más condições de higiene faz com que seja fácil se contaminar com bactérias. Então, se um surto de doenças contagiosas acontecesse, seria um desastre absoluto. E enquanto ficava desesperado ao imaginar tal cena, ele ouviu uma voz robótica na sua cabeça, dizendo que o sistema da ajuda diária foi ativado. E se ele fizer check-in diariamente, ele receberá um pacote de ajuda aleatório para novatos. E mais pacotes de ajuda serão desbloqueados um ano após a ativação do sistema. É claro, se ele esperasse um ano, todos eles morreriam. Interrompendo os pensamentos dele, a Enhua disse que vai levar ele para descansar. Assim, ao entrar na cabana que seria sua nova casa, ele deitou na cama para tirar um cochilo. Aí do nada ele sentiu um cheiro de leite vindo da cama. E de repente Enhua pulou em direção dele e disse para ele parar de ficar cheirando sua cama. E assim, com a bela Enhua em cima dele, acaba o segundo capítulo desse Manhua. Galera, mesmo o Prota Mal tendo reencarnado, ele vai se tornar rei. E vai usar seu sistema de assistência diária e conhecimentos modernos para liderar a tribo primitiva para fora da pobreza e a transformar em uma civilização avançada. Não só isso, o Prota vai construir seu próprio território para ser o mais avançado e o mais forte do mundo. Então, se vocês quiserem ver isso acontecer, deixa o like. E também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 30 mil inscritos até o final do ano. Eu sei que isso é meio impossível, mas com suas ajudas, eu acredito que consigo bater essa meta.